move uma transformação. Deus não muda, mas Ele se move. E Ele quer que nós nos movamos da maneira com que Ele está sugerindo que a gente faça isso acontecer. Não é mesmo? O que o senhor acha? Eu acredito nisso. O Júnior estava falando de Isaías 24, 5, né? Eu acredito exatamente nisso, porque isso reforça o que Deus falou para Adão. Deus não disse eu amaldiçoei a terra, Ele disse maldita é a terra por tua causa. Ele passou para o homem a responsabilidade de ser. O que está acontecendo agora com a terra, né? Os espinhos crescendo aí, são as suas escolhas. E o que fala em Isaías 24, 5 é exatamente isso. Os homens, a terra está contaminada por causa dos seus moradores. O que é que aconteceu? Violaram a lei, criaram novos estatutos e quebraram a aliança eterna. Por quê? Porque nós temos que imaginar uma coisa. Tem a lei legal do homem, a lei legal, a lei criada, a lei legal. Mas a lei de Deus é a lei moral. Deus, nos seus princípios morais, eles não podem ser comprometidos. Então, assim, o que é que acontece? Quando uma geração, ela vai violando uma lei moral, ela precisa criar estatutos, leis legais que amparam as suas imoralidades. Então, o que é que a gente precisa fazer? Vamos criar mais leis? Não, a gente precisa voltar ao início. Quem sabe não está na hora de voltar para casa e escrever de novo de giz na parede. A gente precisa lembrar que Atos dos Apóstolos é um livro que não tem uma conclusão de um amém. Exatamente. E é um livro que não termina numa sinagoga. É um livro que termina dentro de uma casa. Exato, porque será que a gente não tem que escrever Atos 29? Será que... Porque assim, se você vai quebrando a lei moral, você tem que criar leis legais para amparar leis que foram quebradas para abençoar todo mundo, que essa é a ideia, né? Abençoar todo mundo. E aí você vai quebrando a aliança eterna dos princípios morais de Deus. Tem algumas coisas que elas já são legais, mas para Deus ainda é imoral. E isso não está sendo visto, né? E aí você falou aí, você citou Herbert Marcuse, né? Sim. Félix Adorno. Essa cultura revolucionária que é o contraponto da cultura conservadora, que luta contra a família, contra a igreja, contra a escola. Veja bem, deixa eu te falar uma coisa. A igreja, ela estabelece a crença. A família é os valores, porque isso é cultura. Cultura é o conjunto de crenças e valores que passam de geração em geração. Cultura é o conjunto de crenças e valores que passam de geração em geração. Quem é que estabelece os valores? É a família. Quem é que estabelece as crenças? É a igreja. E quem é que reforça isso todo dia? É a escola, a educação. Então isso está muito vivo dentro de mim. Sabe por quê? Porque essa cultura revolucionária, ela trabalha contra a família, contra a igreja e contra a escola. Porque se você vai criar uma nova cultura, você tem que derrubar a cultura que já existe. E essa cultura conservadora, que conserva a família, o pai, a mãe, o filho, né? Essa cultura, ela precisa ser mantida. No meu ponto de vista, a cultura de Deus é uma cultura familiar. Você quebra a família, você quebra com o resto. Então, o Júnior citou Isaías 24, para mim esse é o texto desses dias. Isaías 24, versículo 5. Como igreja, Luiz, dentro dos dias que nós estamos vivendo, como a gente vai responder Exatamente. A esses dias? Porque o que a gente precisa pensar é que Deus parou o que nós estávamos fazendo para Ele. Exatamente. Sim. Porque nós ficamos limitados de nos movimentar esses dias. Exatamente. Então se parou o que nós estávamos fazendo para Ele. A pergunta é... Estava sendo bem feito, né? Nós precisamos rever o que estávamos fazendo, porque o que estávamos fazendo talvez não estava mais comunicando dentro da agenda que Deus tem para os próximos anos. Exatamente. Qual é a resposta que a igreja vai dar nesses dias, né? A gente sabe que Eclesiastes vai dizer que não existe nada novo debaixo do céu, mas a palavra de Deus se renova a cada dia. Então, não existe nada novo, nós não estamos atrás de coisas novas, mas estamos atrás de entender os próximos passos. Temos uma esperança, a bendita esperança, que é o que nos fortalece. Qual é a nossa esperança?
é a segunda vinda do Cristo. É a vinda do nosso Senhor, do Rei, que vai botar em ordem todas as coisas e estabelecer o seu reino. Dentro dessa geração, nós somos precursores, como nos dias de João, baseado no texto que o Lapa leu em Malaquias. Então nós somos aqueles que temos a oportunidade de cooperar para preparar o caminho, para que essa realidade da volta de Jesus aconteça. Então, o que um precursor faz? Habilita um povo, prepara o caminho, traz os desobedientes à obediência do justo e trabalha para que aconteça a conversão dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Como geração precursora, nesse cenário que está tudo meio parado, toda a nossa movimentação limitada, qual é a resposta que nós vamos dar? Nós temos uma palavra que anunciamos, a maioria de nós, nos últimos anos. Brasil, tua hora é chegada. Não aconteceu muita coisa, não está acontecendo muita coisa. Parece que a hora chegou, mas a gente não respondeu. Já faz um pouco mais de um ano que a gente tem falado por onde passou que, para mim, a uva está madura na videira, pronta para ser colhida, pisada e produzir vinho novo. Mas não se deita vinho novo em odre velho. E o que é necessário, então, nesses dias? Não é sobre o quanto nós vamos avançar, mas é o quanto nós vamos nos submeter a passar por um processo de restauração, para nos tornar o recipiente adequado. É isso. Para que nos próximos anos Deus possa derramar o cumprimento da sua palavra, a glória que há de vir, o poder que há de ser revelado, a manifestação nas nações com poder e com glória. Mas se no cenário que estamos, parece que se derramar vinho novo hoje, ele vai se perder, vai se espalhar. Então, qual é a necessidade dos nossos dias? A restauração dos odres. É sobre nós. É sobre nós nos tornarmos o que fomos chamados para ser, nos adequar ao que Deus propõe. Em termo literal, acabou a bagunça. Não é do que eu acho, não é o que eu penso, não é do meu jeito, não é o que eu queria, não é como eu achei, é como está escrito. E o que está escrito vai definir a igreja que nós vamos ser nos próximos anos.